Vamos orar para iniciar. Oremos ao Senhor. Pai amado, queremos agradecer ao Senhor por sua bondade, sua misericórdia, sua fidelidade. O Deus sempre perto, sempre disposto a nos ouvir. E agradecemos, Pai, porque por meio do seu Espírito, o Senhor está sempre presente. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo em nossas vidas. Abençoe, Pai, neste momento o estudo da sua palavra, que possamos aprender mais sobre tudo que o Senhor tem para nos oferecer e tudo que o Senhor deseja de cada um de nós. É nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Então, essa é a primeira apostila, a segunda apostila e a terceira apostila, falando sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Tem algo em comum nessa parte dos atributos, que mostra o lado, eu vou dizer espiritual, aqui ele diz os atributos naturais. Para mim, seriam atributos espirituais, mas acho que para um ser espiritual, o que é espiritual é natural, né? E depois tem os atributos morais, que tem mais a ver com a gente. Mas também, como nas outras aulas, vou precisar da ajuda de vocês, que temos muitas passagens para ler. Então, vão levantando os dedos ou a mão, os voluntários. Wellington, Hebreus 9, 14. Alves, Lucas 1, 34 e 35. Sônia, Gênesis 1, 2. Depois, a Márcia, Jó, capítulo 23, versículo 4. Depois, Ricardo, também, né? Atos 1, 8. Laodiceia não levantou o dedo, mas pode ler. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Marília, também pode? Então, tá bom. Salmo 139, você tem uma passagem maior, do 1 ao 10. Eu vou dar para você, Marvel. Salmo 139, versículo 7. E depois, Flávia, 1 Coríntios 12, 11. Tá? Aí a gente fecha a primeira folha. Então, estamos falando sobre, aqui diz na folha, atributos naturais do Espírito Santo incomunicáveis aos homens. Quer dizer, muito acima de nós, seres humanos. Então, ele é eterno. Pode ler Wellington, Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Isso, Hebreus 9, 14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então, Jesus, pelo Espírito Eterno, né? Ele fez o que fez por nós. Além de ser eterno, ele é onipotente. Lucas 1, 34 e 35. Sou eu. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de paralelismo, né? Que são dois sinônimos ali, que fala sobre o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, sendo a mesma coisa, né? O Espírito Santo é o poder altíssimo. Então, Altíssimo é o onipotente. Também, Gênesis 1, 2, lá no princípio.
Sou eu. Até, Era a Sônia, terra né? sem forma, sou eu. Sim, mas volta e lê o versículo 1 e 2. 1 e 2. Uhum. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo estava lá na criação do mundo. É interessante, mais à frente desse mesmo capítulo 1 de Gênesis, Deus fala, vamos criar o homem em nossa imagem. Então, a gente vê a Trindade presente na criação, como nós já vimos quando estudamos sobre Jesus, que ele estava lá quando o mundo foi criado. Também Jó, 20, eu falei 23, mas acho que é 33, né? 33, 4. Isso, eu falei errado. Sou eu. Uhum. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Tá bem? Aí também, de novo, sinônimos, né? O Espírito... Lê de novo, devagar, Márcia. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, são duas linhas paralelas, falando a mesma coisa, com palavras diferentes, né? O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Nós até falamos já, né? Na aula passada, falamos sobre... Até o Valnei não está aqui, né? O pneu do carro, pneumonia, que o Espírito é o sopro de Deus, e esse sopro de Deus deu vida, e ele é o Todo-Poderoso. Muito bem. E Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, no livro de Atos, vemos os apóstolos saindo, trabalhando, guiados pelo Espírito Santo, ajudados pelo Espírito Santo aqui com o poder do Espírito Santo. E quando alguém tem um comentário ou uma pergunta, pode entrar e falar que a aula é nossa. Tá? Então, eterno, onipotente, onisciente. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus penetra todas as coisas. Isso mesmo? Isso mesmo. Então, o que ele não sabe? Não há nada que ele não sabe, né? Sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, o Espírito Santo tem todo esse poder, né? Eu acho que eu pulei uma passagem que está aqui, né? Isaías 40, não dei para ninguém. Então, Solange, você poderia ler? Sei que você não deu tempo de você procurar. Não, mas já cheguei lá. Eu separei de tarde. Não, poxa, já fez o trabalho. Já está por dentro. Sim. Quem definiu o limite para o Espírito do Senhor? Ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo? E quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Então, na minha Bíblia, aqui são 3 perguntas, mas são praticamente 6 perguntas aqui, né? Que cada frase tem 2 perguntas em cada frase, e cada pergunta aqui tem a mesma resposta, não tem?
Qual é a resposta para toda pergunta aqui? Vamos repetir as perguntas? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Senhor. Eu diria ninguém. Ninguém, porque ele é o Senhor, não existe ninguém. Não tem limite, Ele né? está sem limite. Ele... Vamos à próxima. Quem o instruiu como seu conselheiro? Ninguém. Ele não conversou com Einstein, com Bill Gates, com ninguém para pegar alguma Ninguém. dica. Ninguém. Né? Ele é o próprio Deus. Então, quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo? Ninguém também. Qual é a outra aqui? Quem lhe deu conhecimento? Né? Ninguém Quem também. apontou o caminho da sabedoria? Ninguém. Então, ele é onisciente. Ele não precisa da minha ajuda, nem da sua ajuda. Né? Isso. Muito bom. Agora, onipresente. O Salmo 139, a Marília vai ler do 1 ao 10. Sim. Leiamos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já o conheces toda. Tu me cerca por trás, por diante e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua destra me sustenta. Obrigado. Aqui não fala apenas sobre o fato de que Deus ou o Espírito está presente em todos os lugares, mas aqui também fala sobre seu conhecimento, sua sabedoria. Eu acho interessante como, às vezes, as pessoas se escondem para fazer as coisas erradas, né? Penso que ninguém está olhando, então eu posso. Mas, na realidade, quem vai se esconder de Deus, né? Como é que Deus vai ficar sem saber, sem ver, sem conhecer o que a gente faz? Que Deus está presente em todos os lugares, Ele sabe tudo. Então, vamos agora. Eu falei que alguém ia ler o versículo 7? Sou eu, Léo. Então, É o pode repetir 139. o que ela já leu, né? Mas lê de novo, por favor. Versículo 7. Eu me perdi aqui. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então, de novo, são perguntas, mas essa pergunta, qual a resposta? Não existe lugar, né? Não existe lugar assim, porque Ele está presente em todos os lugares. 1 Coríntios 12, 11. Sou eu. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Tá bem? E acho que a parte mais importante ali para a gente, Flávia, são as últimas palavras. Ele faz como quer. Eu acho que me lembro
quando era criança, tinha uma piada, que era, onde é que o elefante vai sentar? E a resposta era, onde ele quer. Né? Quem vai parar o elefante? Né? Então, se é verdade sobre o elefante, imagina o Espírito de Deus. Né? O Espírito de Deus está no comando. Ele faz o que quer. Ele é o soberano. Muito bom. Alguém uma dúvida aqui? Acho que não, né? Nós já falamos que Deus é assim, que o Filho de Deus é assim, agora o Espírito de Deus também é assim, eterno, onipotente, onipresente, onisciente e o soberano, todo-poderoso. Vamos agora para a segunda folha. E seja bem-vindo, irmão César. Bom ter você. Que bom que voltou para... Eu não sei se você voltou para o Rio ou se nós fomos até Minas. Estamos juntos. Os atributos morais, e aqui o autor usa a palavra comunicáveis aos homens, e ele diz em parte. Né? Que até a primeira, santo, não somos totalmente santos, mas estamos no processo da santificação. E até essa palavra é o que nós mais usamos quando falamos sobre o Espírito. Né? Quase sempre nós falamos sobre o Espírito Santo. Mas, na realidade, Espírito Santo não é o nome dele. Santo é uma qualidade, né? Uma descrição. Como nós vamos ver logo mais, várias palavras sobre o Espírito. Mas o mais conhecido é Santo. Então, vamos lá. Vou dar a primeira passagem, então, para César. Lucas 11, 13. Deixa eu ver. Daisy também não leu ainda, né? 1 João 5, versículo 6. Sônia pode dizer Salmo 143, versículo 10. Solange, Neemias 9, 20. Depois, voltando para o Novo, Márcia, Hebreus 10, 29 e Ricardo, Romanos 5, versículo 5. Estou olhando para a minha tela ainda em ordem aqui. Então, vamos lá. Lucas 11, versículo 13. Vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, nós, como falamos, é o nome mais comum para descrever o Espírito, que ele é o Espírito Santo. E acho que já falamos sobre essa palavra aqui, santo, quer dizer separado ou diferente, e a qualidade que ele tem, que está acima das pessoas que fazem as coisas erradas, ele é perfeito, justo, puro, ele é santo. Também, 1 João 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Então, ele é santo, verdade. Salmo 143, versículo 10. Tem alguém lendo? Se está lendo, está com o microfone... Estou com o microfone fechado. Tá bom. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Tá bem? A sua fala seu bondoso Espírito. A minha fala seu bom Espírito. Uma coisa é certa, né? Não adianta apenas Deus ser poderoso. Porque se ele fosse poderoso e ruim, como ia ficar para a gente? Né? Mas ele é poderoso e também bom, né? Sempre bondoso.
para conosco. Neemias 9, versículo 20. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Não revestiste o teu maná, que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Retiveste o teu maná, que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Então, era o bom espírito que até enviava o maná e a água, né? O pão e a bebida para seu povo. Ele também é misericordioso. Hebreus 10, 29. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Desculpe, eu vou ler de novo. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, está descrevendo o Espírito como o Espírito da graça. Então, se nós estamos insultando, menosprezando, fazendo pouco caso desse Espírito da graça, é um grande pecado, né, da nossa parte. Mas o Espírito é maravilhoso. Quem queria falar? Não? Então, Ricardo, Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, vamos até voltar para um assunto da Trindade. Falamos um pouco semana passada sobre a Trindade e como esse assunto é um assunto profundo, o assunto até um pouco difícil para a gente entender. Mas eu acho que quanto mais a gente estuda aqui essas passagens, pelo menos para mim, está clareando um pouco, porque que a gente vê que o que a Bíblia diz sobre o Pai, diz sobre o Filho, diz sobre o Espírito, que são iguais, né? Seria, talvez, eu sei que quando a gente começa a fazer comparações sobre Deus, sempre fica aquém. Mas eu estou aqui pensando sobre dois irmãos gêmeos ou duas irmãs gêmeas, que quem não conhece bem, né, não sabe quem é quem, porque tem o mesmo modo de falar, o mesmo modo de agir, né? Então você confunde, porque parece que são iguais. Então, a Trindade é assim, né? A gente está vendo que o Espírito é bom, o Espírito da graça, o Espírito do amor. E essas palavras também descrevem o Pai e o Filho. Flávia, levantou a mão? Não, oi, Léo. Então, eu tenho uma pergunta, Sim. Mas eu não sei como fazer. Como, assim, no caso, o Espírito Santo, ele... Uma dúvida que veio agora, né? Ele, no caso, ele seria com ele que a gente se relaciona, então, não é com Jesus? Ou é através dele que a gente se relaciona com Jesus? Então, porque quando a gente ora... Vamos agora, Flávia, para um versículo que vimos semana passada, mas que está no nosso esboço agora. Nós estamos agora nessa caixa aqui, que fala sobre os nomes do Espírito Santo. E, pelo menos para mim, um versículo que me ajudou muito, e eu sempre gosto de usar quando estou dando aula sobre o Espírito Santo, que está quase no meio desta caixa, que é Romanos 8, versículo 9. Vamos para lá? Sim. Romanos 8, 9. Você pode ler, Flávia. Eu creio que você vai querer sublinhar na sua Bíblia, que eu já sublinhei na minha. Oito, 9. Posso ler? Por favor.
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, aqui nesse pequeno versículo, o Espírito Santo ele é tratado com 3 nomes. A primeira vez ele é chamado de Espírito puro, sem mais nada. Depois fala sobre o Espírito de Deus. E depois fala sobre o Espírito de Cristo. E deixa eu pegar uma caneta aqui. Não sei se dá para ver eu colocando aqui. Se eu não conseguir ler, mas tem aqui uma lista, né? Que o Espírito é chamado de Consolador, Espírito Puro, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, que vem depois, Espírito... Eu não estou vendo aí. Espírito do Senhor. Jesus. Espírito de Jesus, Espírito do Senhor, e depois Espírito eterno. Espírito da verdade, Espírito da graça, e mais? Espírito da promessa. Então, quantos espíritos nós temos aqui? César. Eu vou contar. Exatamente. Um só espírito. É a pegadinha. Que eu sempre, quando estou dando essa aula para as pessoas, às vezes as pessoas caem na pegadinha e falam, não, tem 5 espíritos, 7 espíritos. Não, mas é um só espírito, mas são descrições de quem é esse espírito, né? Como eu uso minha própria pessoa. Para quem não sabe, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou pai, eu sou marido, eu sou neto, eu sou avô, né? Procuro ser amigo, né? Mas eu sou apenas uma pessoa, né? Então, Flávia, o Espírito Santo, o que me ajuda nesse versículo, Romanos capítulo 8, versículo 9, ele é o Espírito de Cristo, né? Ele é o Espírito de Deus. Então, acho que eu falei semana passada. Cadê aqui? Eu estou aqui numa cadeira. Tem uma cadeira aqui ao meu lado. Tem alguém nessa cadeira? Vocês estão vendo alguém nessa cadeira? Não. Não. Mas o Espírito está aqui com a gente? Deus está aqui? Cristo está aqui? Sim. Sim. Mas sendo Espírito, ele é invisível. Verdade. A sua fé, né? Então, quando Jesus falou, eis que estou convosco até a consumação do século, ou quando Jesus fala, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vocês. É mentira ou verdade? Verdade. Mas se ele está presente aqui nessa reunião, né, virtual, está aqui em espírito, não é? Sim. Então, de uma certa forma, sim, Flávia, nós tratamos sempre com o Espírito Santo. Mas quando tratamos com o Espírito Santo, estamos tratando com o Espírito de Cristo, né? Até que não é o Espírito Santo que tem destaque, que é o Pai, é o Filho que tem destaque. Que eu vejo que ele é um espírito humilde. Até o próprio Jesus, né? Aqui na Terra, ele sempre dava honra ao Pai. E essa parte até acho que nos confunde um pouco, né? De como entender que, acho que confunde talvez, porque a gente sempre tenta comparar as pessoas e ver quem é mais importante, né? Quem tem mais autoridade. E até creio que as brigas e contendas que existem, geralmente é um querendo ser mais do que o outro. Mas graças a Deus,
com a Trindade, isso não existe, né? Existe uma harmonia, uma união, uma comunhão, e é algo realmente muito lindo. Talvez por isso fique um pouco difícil para a gente entender ou imaginar, mas acho que tentando imaginar, vamos ficar encantados. Por isso que eu falei sobre aquele livro que depois foi filme, A Cabana, que eu vi um pequeno trecho ali, onde os três estão realmente curtindo a vida em união. O que a gente vê na Bíblia? Fala, Márcio. Deus vem duas, vem como homem, vem como mulher. Ali Jesus Cristo era uma mulher, e o Espírito Santo era um homem. Essa parte eu não teria feito. Se eu fosse o autor do livro, eu não teria feito daquele jeito. Então, essa parte não gostei, realmente. Mas da comunhão, eu achei muito bonito, né? É muito lindo. E triste. O filme é triste, né? Mas aí já é outra coisa. Mas vamos lá. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, Flávia. Obrigada, mais ou menos. Depois eu vou entendendo conforme passar as aulas e passar dos anos também, porque é uma coisa que eu acho que a gente sente também mais, né? Não sei. E você e o Wellington vai conversando em casa, um ajuda o outro também, né? Obrigada, tá, Léo? Não, pode perguntar à vontade. Vamos ver, então, esses nomes, que esses nomes, cada nome, na realidade, não é um nome, é uma descrição, né? Que até hoje em dia, né, quando, por exemplo, eu e a Connie, né, pais de 4 filhos, cada vez que um filho iria nascer, nós escolhemos um nome que a gente achava um nome bonito. Mas na Bíblia, os nomes têm mais a ver com significado do que com beleza, né? Até tem pessoas na Bíblia que trocam de nome, né, porque o nome tem um significado. Então, todos esses nomes têm um significado. Vamos distribuindo as passagens, então. Deixa eu ver aqui. O Wellington pode ficar com João. Você tem aqui João 14, depois João 15. Mário pode ficar com Mateus 4. Vocês estão... Pode ser, Mário? Mateus 4. Pode ser. Depois a Flávia, Mateus 1. Você pode também, Flávia, ficar com Mateus 3. Romanos 8 já vimos. A Laodiceia, Atos 16. Você, César, Atos 8. Olha, posso passar uma passagem para você? Aí? Sim, pode. 2 Coríntios, capítulo 3. Ok. Assim? Por favor, me lembra qual é o meu Mateus, o quê? Capítulo 4. Tá. Depois eu falo o restante. Então, voltando lá, Marília, Hebreus 9. Vou dar para Deise, João 14. E a Alves, João 16. E a Sônia, Hebreus 10. E Solange, Efésios 1. Tá? Então, vamos lá. Wellington será o primeiro que falei. João, capítulo 14, 16. E depois o João 14, 26. 14, 16. Né? Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, uma paradinha. Então, aqui está falando sobre a função, né? O Espírito Santo é um conselheiro. Acho que a outra Bíblia fala consolador. Até na sua folha tem a palavra do grego,
como é que é? Paráclitos, Paráclito, mas quer dizer conselheiro, consolador. Até também nós vimos quando falamos sobre Deus, né? Que tenho citado essa passagem bastante agora com Covid-19 e tantas mortes, que ele é o Deus de toda consolação, né? O Deus do conforto. Também é João 14, 26. Sim, aqui no 16, Larry, agora estamos falando com a Flávia. Fala que o Espírito vai estar conosco para sempre. Podemos assumir que vai estar depois na outra vida também? Bom, aqui na outra vida, estamos na presença do Pai para sempre. O Espírito está lá, é uma coisa só, né? Isso. Ou seja, que depois do batismo, e dizer, depois que a gente aceita Jesus como Cristo, aí, a partir daí, o Espírito está conosco. Sim. 26, né? Sim. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, que lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Agora capítulo 15, 26. Wellington também. Sim, capítulo 15, 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, temos que lembrar também o contexto aqui para eles, é que Jesus vai embora, e qual a promessa? Virá o Conselheiro, virá o Consolador. E então Jesus não está lá longe, Jesus não está ausente, Jesus está presente. E essa é a nossa esperança hoje, né? Que nós não estamos sozinhos, que sempre tem o Senhor conosco. Eu sei que, conversando com nossa irmã Amélia, depois que ela perdeu o marido Hilário, ela várias vezes falou comigo, eu sei que eu não estou sozinha, né? Eu sinto a presença do Senhor. Só Ele para me consolar, só Ele para me confortar nessa hora da perda, nessa hora da dificuldade. Agora, Mateus 4:1, Mário. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aí ele está chamado de Espírito. Quem ficou com Mateus 1:18? Esqueci. Deixa que eu leio, né? Tá. Mateus 1:18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Amém, o Espírito Santo. E Mateus 3:16, ficou para quem? A palavra? Mateus 3:16. Mateus 3:16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele mesmo momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Bem, então ele é chamado de Consolador, Espírito Santo, aqui é o Espírito de Deus, como nós vimos em Romanos 8, versículo 9. Agora, Atos 16, versículos 6 e 7.
e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, aqui é tipo uma resposta para a sua pergunta, né, Flávia? Ele é o Espírito Santo, mas também é o Espírito de Jesus. Né? Acho que são poucas vezes que ele é chamado assim, Espírito de Jesus, mas aqui tem. Já me respondeu mais ou menos, assim, porque também essas coisas, assim, muito... Com o tempo a gente vai entendendo, né? Na anterior que ele falou, vou pedir ao meu pai que envie um Espírito Consolador que fique para sempre. Aí eu entendi um pouquinho, assim. Estou começando a entender melhor. Porque eu sempre orei, né? A gente sempre ora. Mas agora começa a abrir nossa cabeça e, né, a minha, né? Sim. E entrar melhor no entendimento. Tá. Então eu oro e eu falo com o Espírito Santo. Ou, no caso aqui agora, o Espírito de Jesus. Mas não é que é Jesus, é o Espírito de Jesus. É o Espírito que Jesus mandou. É igual falar assim, não, é a filha da Flávia, não é a Flávia. Não? Acho que sim e não, né? Porque esse Espírito que Jesus está enviando é o próprio Jesus, que é o Espírito, né? Tá bom. César, agora você tem Atos 8, 39. Microfone. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente, e o eunuco não o viu mais, e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Bem, o Espírito do Senhor. Role, 2 Coríntios 3, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, igual bem do Senhor, que é o Espírito. Uau! É uma passagem maravilhosa, né? Que vem do Senhor, que é o Espírito. É o Espírito do Senhor. Você também já... isso tudo que está aqui vai nos esclarecendo, né? É uma luz para a gente. Sim. Hebreus 9, 14. Acho que nós já vimos, né? Hoje. Pode ler. Não estou ouvindo, Marília. Não sei se você pode se aproximar do microfone. O que deu? O que mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência, obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Muito bem. Esse é o Espírito eterno, que vimos lá na primeira folha. Acho que foi a primeira passagem de hoje. Também voltando para João, Espírito da Verdade. Daí para Deise e para Alves, né? Marcos, João 14, 17, a Deise. 17. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Isso eu acho interessante e importante, que nós sabemos que o diabo é o pai da mentira.
Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai enviar o conselheiro é o Espírito da verdade. Então, é esse Espírito da verdade que está clareando, que está mostrando as coisas certas. Eu acho que eu já falei para vocês que, recentemente, eu tento trocar, até em vez de usar a palavra verdade, usar a palavra realidade. Porque o que é verdade é o que é real. Né? Que o diabo, ele usa ilusão. As pessoas pensam que é, mas não é. Mas o que Deus fala é verdade e funciona. Né? Porque é real. Então, ele é o Espírito da verdade, passando as coisas reais para a gente. Também João 16, 13. 16, 13. Então, vamos lá. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não faltará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e o lhe anunciará o que está por vir. Até aqui tem a ver com essa palavra, que até a Bíblia é o quê? É o livro da verdade, né? A palavra da verdade, que é uma revelação que vem do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então, novamente, quando nós pensamos sobre nosso mundo, né? O que o mundo nos ensina? O mundo nos ensina muitas inverdades, não é? Quem segue o mundo está cego. Né? Por que está cego? Que está acreditando em coisas que não são assim. Né? Mas a Bíblia é nossa luz, que clareia, né? Que mostra, que revela, que é a verdade. Isso vem do Espírito Santo da verdade, que Cristo enviou, que está aqui entre nós. Se alguém quer gritar amém, aleluia, pode gritar, sem problema. Amém, amém, aleluia. Amém. Que bênção, né? Acho que tem um louvor, você gosta, Wellington, de alguns louvores antigos, tem aquele que fala, eu era cego, mas agora vejo, alguma coisa assim. Divina graça, como é que é? Estranha graça de Jesus, né? Ricardo, conhece essa? Qual? Estranha graça de Jesus. Acho que a gente nunca canta. Acho que até tem no nosso livro. Eu acho que eu não conheço esse louvor, não, Larry. Precisa aprender. Às vezes temos que resgatar alguns lá de trás. Vamos lá, então. Hebreus 10, 29. Foi lida agora? Sou eu. Sim, Sônia. Com mais severo castigo, julgam vocês. Merece aquele que pisou os pés, o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Isso eu estava lembrando que já vimos lá em cima, no número 4. Foi até a Márcia que leu. Misericordioso, é o Espírito da graça. Efésios 1, 13. Solange? Eu fechei seu microfone, Solange, que estava vindo um som dali. Isso. Você precisa chegar mais perto do microfone, não estamos ouvindo bem. O Evangelho que os salvou, vocês foram salvados em Cristo, Espírito Santo da promessa. Isso, muito bem. Salvos pelo Espírito Santo da promessa. Onde é que a palavra promessa entra quando estamos falando sobre o Espírito Santo? Vocês me ajudam. O Espírito Santo da promessa.
Eu vejo pelo menos duas respostas. Solange? Vida eterna, né? A promessa da vida eterna. Eu vejo por esse lado, né? A gente olhando para frente, a nossa promessa, nossa esperança. A Connie entrou na sala quando eu fiz a pergunta, ela disse que era o Espírito que foi prometido, aí vem do passado, né? Que foi prometido que um dia viria, mas também tem a promessa que virá. Virá. Então, a promessa, e graças a Deus, quando Deus promete, também não deixa de ser uma realidade, né? Que a promessa de Deus é fato. Infelizmente, as crianças aprendem às vezes que algo que o pai ou a mãe promete nem sempre acontece. Nós sabemos quando se fala de políticos, né? Existem muitas promessas que não são cumpridas. Mas quando se fala de Deus, quando se fala do Espírito Santo, promessa é mais do que dívida, né? Promessa já é uma esperança real e verdadeira. Muito bom. Eu estou aqui olhando para a folha, olhando para o relógio. Gostaria de ver alguma coisinha aqui do trabalho do Espírito Santo, mas não daria tempo mesmo se a gente quisesse correr, mas eu também não quero correr. Até eu gostaria, se vocês pudessem, a Solange disse que olhou hoje à tarde algumas coisas na folha, não sei se ela fez tudo, mas eu gostaria, se pudesse dar um dever de casa. A gente vai fazer isso tudo juntos na semana que vem, no parte número 4, o trabalho do Espírito Santo. Mas eu gostaria que vocês, cada um, isso vai ser difícil, mas é um desafio, né? Cada pessoa escolher uma coisa que para você é algo muito bonito, importante sobre esse trabalho do Espírito Santo. Eu sei que tudo é bonito, tudo é importante, mas tenta ver para você algo que chamou a sua atenção, ou que está sendo bom para você hoje, ou que, né, tem destaque para você. Pode ser? Sim. Então, sim. Amém? Então, vamos ver só 2 ou 3 coisas aqui antes de fechar hoje. Até alguns desses versículos já vimos hoje. Vamos fazer 5 aqui. João 16, 13. Alves já leu, então Alves poderia ler de novo? João 16. Uhum. Eu vou já. João 16, qual? Versículo 13. 13? Ok. Eu vou ler. João 16, 13. E diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e o lhe anunciará o que está por vir. Então, aqui qual é o trabalho do Espírito Santo? Anunciar. Aqui vejo que é uma palavra que tem uma aplicação especial aos apóstolos, no sentido de que eles foram inspirados pelo Espírito Santo para nos trazer essa palavra inspirada. Mas eu creio que também se aplica a todos os discípulos, que quando nós pregamos a palavra, quando nós ensinamos, né, nosso vizinho, nossos filhos, ele está ali para nos ajudar a anunciar a palavra. Atos 9, 31, Laodiceia, pode ler na sua? Sim, eu queria ler. Sim, João 14, 26. Eu queria ler João 14, 26 depois. Pode, até. Então, eu vou, depois da Laodiceia, eu vou voltar para você, que nós temos João 14, 16, e já foi visto antes do 26 também, né? 26 não, foi?
Mas vamos agora para Atos 9, 31, depois a gente volta para João. Atos 9. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então, essa palavra que tem em Atos 9, 31, eu já dei essa aula algumas vezes, que está na folha que a gente usa na escola da Bíblia, falando sobre o Espírito Santo. É interessante que várias traduções mudam essa palavra. Na Bíblia da Laodiceia diz a consolação do Espírito Santo. A nossa folha está traduzindo como conforta, conforta. Acho que uma outra Bíblia fala o encorajamento do Espírito Santo. Então, é uma palavra um pouco ampla, né? Como o Espírito Santo está ali para confortar, consolar, encorajar. E uma coisa é certa, né? Vocês sabem na sua vida, e eu sei na minha vida, que às vezes pode bater um desânimo, né? Então, quem vai nos ajudar? Quem vai nos consolar? Quem vai nos incentivar, né? É o Espírito Santo de Deus, né? Ele vem para consolar, ele vem para confortar. Que é também, voltando lá para João, vamos ver João 14, 16, e depois João 14, 26. Daisy, você pode ler João 14, 16, aí Alves pode ver o 26. Sim. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Então, também essa palavra, já falamos sobre ela hoje, conselheiro ou consolador, que são duas traduções dessa mesma palavra, mostrando o trabalho dele, do trabalho do Espírito Santo. Você quer ler, então, Alves, o 26? O 26 é quase idêntico ao que a Deise leu. Então, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas essas coisas e lhe fará lembrar tudo que eu lhe disse. E é verdade, uma coisa é certa, tudo que nós lembramos é através do Espírito Santo de Deus, que nos faz lembrar e, às vezes, até voltar a si das coisas, até evitar os erros. E o verbo que está ali, Alves, que está na nossa folha, ele ensina. Né? Ensinando os apóstolos e nos ensinando hoje. Até creio eu que muitos aqui, no seu passado, talvez você chegou a ler a Bíblia, mas não entendia, e agora com o passar dos anos e com a ajuda do Espírito Santo, é como se caísse uma venda e você está entendendo que você não entendia, né? Porque ele nos ensina, ele nos ajuda a entender. Isso é verdade. Então, nos faz lembrar tudo que passou e lembrar que ele está contigo sempre. Muito bem. E nossa última passagem para hoje, então, vamos para 1 Coríntios 12, 11, que também, se não me engano, foi a Flávia que leu. 1 Coríntios. Foi. Flávia já leu, mas vamos ler de novo. Pode ser você, César? Doze, 11? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, quando a Flávia leu, nós focamos nas últimas palavras, como ele quer. Mas agora vamos focar em outras palavras, que ele está distribuindo os dons. O que diz ali? César, ele distribui?
Distribui individualmente a cada um. Ele distribui individualmente a cada um. Uma coisa que eu sei, olhando para vocês, é que nós somos iguais em algumas coisas, né? Deus ama todos igualmente, recebemos a mesma salvação, temos o mesmo Senhor, mas nós também somos diferentes, né? Até começamos hoje falando sobre o dom de cantar. Alguns têm um dom que outros não têm para cantar. Outros têm um dom maior para ensinar, ou para trabalhar com crianças, né? Ou para administrar, ou, né? N coisas, né? São vários dons, vários talentos, dom da compaixão, dom da generosidade, da hospitalidade, e assim vai. Então, o Espírito Santo dá esses dons, essas capacidades ou talentos, às vezes falamos, e é algo que vem do Espírito Santo, que o Senhor dá, e diz que Ele dá a cada um como quer. Então, devemos ficar satisfeitos com o que ganhamos, que existe, até se vocês lidam com crianças, tenho visto com meus netos, que é um pouco engraçado, é que tem um monte de brinquedos ali, né? Mas às vezes uma criança quer exatamente o brinquedo que a outra criança quer. Tem 50 brinquedos ali, mas quer justamente, né? Então, infelizmente, às vezes pode ser assim entre irmãos, né? Tantos dons, Deus dá dons a todo mundo, há trabalho para todos, mas dois querem brigar para ficar com o mesmo trabalho, né? A mesma posição. Então, não deve ser assim, né? Vamos ficar felizes com o que o Espírito Santo nos deu, usar o que ele nos deu, porque trabalho tem a vontade. Amém? Amém. Então, Amém. vocês me ajudam? Acho que vai ficar fácil de lembrar que o próximo na lista está em Atos 13, lá onde a igreja de Antioquia iria enviar Saulo e Barnabé para o trabalho missionário. Então, a gente começa ali. E seu dever de casa, então, é olhando essa lista, que são 5, 11, acho que tem 22 coisas ali para ver qual que chama mais a sua atenção nessa lista do trabalho do Espírito Santo. Alguém, uma dúvida, um comentário sobre o que a gente vê hoje? Sim, eu tenho pergunta. Sim, Rony. Mas esse realmente foi semana passada e foi na primeira parte, número 1, e última parte, isso, ser. O Espírito Santo pode ser, e o primeiro blasfemado, não? Mateus 12, 31, 32. E pode explicar isso, porque muito estou ouvindo que Jesus e o Espírito é a mesma, mas aqui eu não sei, eu não entendi bem e como eles estão diferentes. Bom, eu não iria fazer muita diferença entre blasfemar o Espírito Santo ou blasfemar Jesus. Eu acho que é praticamente a mesma coisa, que até ir lá... Vamos ler a passagem, Mateus 12. Porque lá, Mateus 12, vamos ler. 31, 32. Vamos lá. Me explica. Okay. Vamos lembrar. Não, você lê, eu não quero ler. Não, eu vou ler, eu vou. Obrigada. Tá. Então, eu estou em Marcos, por isso não está dando certo aqui. Vamos para Mateus. Mateus 12. Até a primeira coisa é ver o contexto aqui, né? Uhum. Então, eu vou voltar. Acho que eu vou voltar para o 22. 22? Ok. Total, ok. Vou ver do 22 ao 32 mesmo. Então, vamos lá. Depois disso, levaram a Jesus um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver.
Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isto, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. 29. Ou, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Então, aqui, no contexto, o que acontece? Jesus está realizando milagres, o poder de Jesus é claro e evidente. Então, eu vejo, certamente o inimigo trabalhando, e Deus usando, o inimigo usando os fariseus, que os fariseus, como não querem aceitar o poder de Jesus, mas não conseguem negar o poder de Jesus, o que fazem? Atribuem esse poder de Jesus ao diabo, né? A Beelzebul, né? A Satanás. Então, e Jesus, então, ele usa a lógica. Se eu vou usar a sua tradução, Marvel, a tradução na linguagem atual, que Satanás não é burro, né? Ele não é bobo, né? É que ele não vai dar um tiro no seu próprio pé, né? Ele não vai lutar contra si mesmo. Isso seria burrice da parte dele, o que Jesus diz, né? Como é que o reino dele iria crescer se ele vai expulsar o próprio demônio? Então, Jesus diz que não é isso que ele está fazendo. Então, ele afirma, no 28, que eu sublinhei na minha Bíblia, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ela explica mais, então, no 29, né, que alguém entra na casa do homem forte, muita gente não entende a lei. Quem é o homem forte no versículo 29? É Deus. Não, é o diabo. Olha aí, Ricardo. Como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar seus bens sem antes amarrá-lo? Né? Satanás, Jesus está entrando no território do inimigo para resgatar os homens, para nos resgatar, e para nos resgatar ele tem que derrotar o inimigo. Né? Tá bom, desculpa, eu me adiantei, perdão. Não, mas você me ajudou, Ricardo, que muita gente faz isso, né? A primeira coisa, a gente vê forte, a gente pensa em Deus, né? Que Deus é forte. É complicado. Parece, né? Mas é fácil, né? Porque ele diz que ele vai entrar e amarrá-lo para poder roubar a casa dele, né? E quem está fazendo a salvação aqui é Jesus, né? Então, então ele fala que no 31 e 32, o que seria esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Para mim dizer que a obra de Deus
não é obra de Deus, é obra de Satanás. E eu vejo que esse pecado é um pecado sem perdão, sem saída, justamente como nós já falamos hoje, que é uma pessoa que ficou cega. Porque se ela está atribuindo a obra de Deus a Satanás, como é que ela vai acreditar em Deus? Né? E também eu vejo que é algo, qual seria a palavra? Intencional, né? Que ela está vendo o poder, mas negando o poder, não querendo enxergar a origem desse poder. Como eu não consigo entender aquela passagem em João capítulo 11, onde Jesus ressuscita Lázaro, e em vez de acreditar em Jesus, querem matar tanto Jesus quanto Lázaro. Né? Como? Se veio algo tão bonito que foi feito ali. E eu não sei como o ser humano pode ser tão... Qual a palavra? Ruim? Ou tão cruel? Ou tão cego? Tão cego, né? É algo muito feio, e o que eu entendo, Holly, é que enquanto você, enquanto alguém tiver vontade de buscar a Deus, que se arrepender, que buscar, essa pessoa não cometeu esse pecado. Sim. Que eu acho que blasfemar contra o Espírito Santo não é uma coisa que acontece por acaso, não é um deslize. Pode falar. Intencional, né? É intencional, é proposital e a pessoa teima nesse caminho, né? Fala, Holly. Mas qual a diferença entre filho do homem e Espírito Santo? O filho do homem seria Jesus. E realmente... Mas você fica perdoado, mas não como o Espírito Santo. Isso, eu pensei que foi as duas mesma coisa. Então, realmente, essa parte também me confunde um pouco, Holly. Concordo com você. Desculpa. No 32. Eu não sei se seria, isso eu estou apenas pensando alto. De repente, vocês podem me ajudar. Desculpa. É que... Talvez criticando Jesus como homem seria uma coisa, e criticando Jesus como servo de Deus seria outra coisa, não sei. Faz sentido, sim. Ok, entendi agora. Jesus tem o dom do perdão, né? Tem. Então, mais ou menos colocar isso. Na tomada aqui. O Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Sim. Realmente eu me confundo aí. Vamos lá, então. Eu já dei um dever de casa, Holly, vou dar outro. Ok. Para mim e para vocês. Eu vou pesquisar mais. Okay. Vocês também podem pesquisar mais sobre esse versículo aqui. Mateus 12, 31 e 32. E vamos ver, então, semana que vem a gente começa aqui e ver o que nós descobrimos. Quem tem alguma ideia, uma resposta? Ótimo. Eu vou pedir ajuda aos universitários, com certeza. Tenho alguns recursos aqui. Vocês também vão pensando, orando, estudando. Então, aprendemos juntos, né? Uma boa pergunta. Pode perguntar. A Connie gosta de fazer essas perguntas difíceis para mim também. Esse capítulo você não tinha dado ele em Deuteronômio, na outra aula? Não tinha falado sobre os mandamentos de Deus? O segundo mandamento disse, não tomar seu santo nome em vão. Sim. Eu acredito que ele se irou porque ele estava... Eu acredito que ele se irou porque ele estava curando em nome do Espírito Santo de Deus, né?
com o Espírito Santo. O espírito que ele tinha era o Espírito Santo, não o Beelzebub. Sim, claro. E aí ele diz, eu não vocês... vejo, se você me permite, Flávia, eu não vejo Jesus irado aqui. Eu vejo Jesus falando a verdade, contestando, mas não com ira. Mas que ele foi firme, ele foi firme, né? Ah, tá, mas ele falou nesse tom, assim, de... Também o tom... Ameaçador, né? O tom, a gente não tem a fita, então a gente não escuta o tom, né? Não, mas eu digo assim, porque a palavra dele, ele diz, um pouco como se ele estivesse se defendendo, né? Não, ele está se defendendo, com certeza. É uma então, defesa. ele fez um tom ameaçador, tipo, vocês estão blasfemando contra mim, vocês que conhecem a palavra de Deus. Vocês não têm perdão. Né? Porque atribuir a Deus que o poder de Deus vem do diabo é um pecado muito grave. É porque ele está fazendo, ele está fazendo bem, né? Ele está fazendo bem, está curando. E isso não vem do mal, isso vem do bem, né? E a inveja, o orgulho, não tem jeito. Essa situação aí eles estão pecando realmente contra Deus, né? Não estão pecando por estarem cegos, não estão enxergando. Eles estão enxergando, mas não aceitam. Você não. Jesus não, você não. Ele não. E nós até sabemos, né, que por trás disso é a inveja e o poder, né? Porque eles não querem abrir mão do poder. Então, eles não podem dar esse poder a Jesus. Então, tem que achar alguma maneira de condenar Jesus. E foram muito longe, né, para encontrar algo para atacar Jesus. Longe demais, podemos dizer. Talvez essa seja a resposta, né, Rory? Foram longe demais. Exatamente. Eu acho que ele falou, podem até blasfemar contra mim, mas não contra o poder de Deus, né? Contra o Espírito, não. Muito bom, é bom dialogar, conversar, que a gente vai entendendo mais. Obrigada. Eu que agradeço. Perguntas ajudam. Pergunta para a gente pensar, né? Sim. Então, eu vou ter que parar agora, que tem um outro grupo em 5 minutos. Desculpa. Não, é bom. Vamos orar. Oremos ao Senhor. Pai amado, agradecemos, Senhor, por sua palavra que nos fala, que nos ensina. Uma coisa que nós queremos, Pai, é de ter corações humildes. Queremos reconhecer o seu poder, reconhecer a sua bondade, reconhecer que Jesus é seu Filho, nosso Salvador. Ele trouxe uma palavra boa, ele fez tantas coisas certas. Ajude-nos, Pai, que possamos sempre ser corações aquebrantados, mentes abertas, corações abertos para receber o Senhor e buscar o seu caminho. Obrigado, Pai. Agradeço por cada pessoa que está aqui. Continue, Senhor, nos ensinando, nos guiando. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Muito bom estar com vocês.